Neemias, aleluia, capítulo 11 a seguir. Meus irmãos e minhas irmãs, chegando com mais capítulos da Bíblia para você, né? Aleluia. Então já convido você para ficar até o final do conteúdo e que a honra e a glória é para o nosso Senhor Jesus. Irmãos, se você nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita Jesus, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ser salvo para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que está precisando de fazer uma nova aliança, faz uma nova aliança com Deus. Aleluia. E fica na fiação de Deus, porque Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia de vida? Você já agradeceu hoje por esse fôlego de vida que Deus concedeu para você? Agradeça a Deus todos os dias para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Neemias, aleluia, capítulo 11 a seguir. Ora, nos príncipes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes, para tirarem de cada 10 que habitassem na santa cidade de Jerusalém, ficando 9 nas outras cidades. Glória a Deus. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitarem em Jerusalém. Aleluia. Estes, pois, são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, os detinins e os filhos dos servos de Salomão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, e filho de Osias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maleleu, dos filhos de Beques. Aleluia. E Mazéias, filho de Baruque, filho de Bolosse, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, aleluia, filho de Selone, aleluia. Todos os filhos de Berisca habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes, aleluia. E são estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Bezolão, filho de Joite, filho de Benaías, filho de Colaías, filho de Mazéias, filho de Etiel, filho de Jesaías. Aleluia. Glória a Deus. E depois dele, Gabai Salai, 928. Joel, filho de Zecli, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Aleluia. E dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiari, Jac. Aleluia. Seraías, filho de Eiquias, filho de Bezolão, filho de Zadoque, filho de Beraiote, filho de Altube, príncipe sobre a casa de Deus.
E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Belarias, filho de Azim, filho de Zacarias, aleluia, filha de Bazur, filho de Malques, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E seus irmãos, cabeças de casas paternas, 242, e Amassaí, filho de Azareu, filho de Azael, filho de Meselenote, filho de Ine, aleluia. E os irmãos deles, homens valentes, 128, e o superintendente sobre eles era Zabidiel, filho de Agedolita, aleluia. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azecão, filho de Azabis, filho, aleluia. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azecão, filho de Azabis, filho de Modit, aleluia. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam o serviço externo da casa de Deus, aleluia. Matanias, filho de Mequia, filho de Zabiti, filho de Asaf, o dirigente que iniciava as ações de graça na oração, e Baquebuquia, o segundo entre seus irmãos. Depois Abida, filho de Samua, filho de Galom, filho de Geduque, aleluia. Glória a Deus. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Também os porteiros, Acuque, Talmon e seus irmãos, os guardas das portas, foram 162. Aleluia. O resto de Israel e dos sacerdotes e levitas habitou em todas as cidades de Judá, a cada um na sua herança. Aleluia. E os netinins, porém, habitaram em Ofel, e Ziai e Gispa presidiram sobre eles. Aleluia. E o superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf e os cantores. Ele estava encarregado do serviço da casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pois havia uma ordem da parte do rei a ser cabeça, e uma norma para os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. Aleluia. E Pertaías, filho de Bezezabe, os filhos de Zerá, filho de Judá, e estava às ordens do rei em todos os negócios concedentes ao povo. Aleluia. E quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriateaba e seus arrabaldes, em Di, onde os seus arrabaldes, e em Jecazi e as suas aldeias. Aleluia. E em Jesuá, em Molada, em Bet-Belete. Aleluia.
Glória a Deus. Em Jerusalém. Aleluia. Em Azar-Sual, em Beceba e seus arrabaldes. Glória a Deus. Em Zeclabe, em Necliuna e seus arrabaldes. Aleluia. Em Emblon, em Zorá, em Jabute, em Zanoa, em Adulão e suas aldeias, em Laquis e seus campos, e em Azequia e seus arrabaldes. Acamparam-se, pois, desde Beceba até o vale do Inu. Aleluia. E os filhos de Benjamim também habitaram desde Jebaim em diante, em Miclas, Ziaíbias e Beteus e seus arrabaldes. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Em Anátote, em Nobe e Ananias. Aleluia. E Azor, em Ramá, em Gitar. Aleluia. Em Adide, em Zeboim, em Nebalate. Aleluia. Em Lode e em Ono, vale dos artífices. E dos levitas que habitaram em Judá, algumas turmas foram unidas a Benjamim. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 11. Vamos para o capítulo 12. Aleluia. Continua aqui conosco. Aleluia. Continua conosco para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. Deus é aquele que nunca nos deixa sozinho. Aleluia. Aleluia. Agora vamos, aleluia, Neemias capítulo 12, aleluia, glória a Deus. Continua conosco, irmãos, continua aqui conosco para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras. Aleluia. Vamos, irmãos. Amarias, Maluque, Atus. Glória a Deus. Ido, Ginedói, Abias. Aleluia. Secanias, Reu, Meremote. Aleluia. Miame, Madias, Rio, glória a Deus. E Semaías, Joiaribe, Gedarias, aleluia. Salu, Amoque, Iúquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E os levitas, Jesuá, Benoi, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes e seus irmãos dirigiam os louvores. Aleluia. E Baquibúquias e Uni, seus irmãos,
estavam de frente dele segundo os seus cargos. Glória a Deus. E Jesuá foi pai de Juia, com Juia que de Eliasibe, Eliasibe de Joiada, e Joiada de Jonatã, e Jonatã de Jado. Aleluia. E nos dias de Joia que foi sacerdotes, chefes das casas paternas, por Seraías, Meraías, por Jeremias, Ananias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. E por Esdras, Mesulão, por Amarias, Jeoanã, Urmaluque, Jonatã, os Serbanias, José. Aleluia. E Orari, Abna, Ormeraiote, Eucai. Aleluia. Urido, Zacarias, por Geneto, Mesulão. Por Abias, Zecri, por Miniame, por Moadias, Biltai. E por Belquia, Samua, por Semaías, Jeonatã. Aleluia. Por Joiaribe, Matenai, por Gedaías, Uzi. Glória a Deus. Glória a Deus. Por Salai, Calai, por Amorque, Ebe. Aleluia. E por Iúquias, Azabias, por Gedaías, Netai. Glória. Nos dias de Eliazer, Jeoiada, Joanã e Jaadoa foram escritos. Dos levitas, os chefes das casas paternas, e assim também os dos sacerdotes. No reinado de Dairo começa. Aleluia. Os filhos de Levi, chefes de casas paternas, foram escritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliezer. Aleluia. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos, que ficavam de frente deles, turma contra turma, para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Aleluia. Matanias, Baquibúquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, e fazia a guarda junto aos celeiros das portas. Aleluia. E estes viveram nos dias de Joiá com os filhos de Jesuá, filho de Josadaque, como também os dias de Neemias, o governador, e dos sacerdotes Esdras, o escribas. Aleluia. E ora, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graça e com canto, cimbalos, alaúdes e harpas. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. Glória a Deus.
Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias do Necofatite. E como também de Bet-Jugal e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. Aleluia. E o sacerdote e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e constituí 2 grandes companhias para darem graças e andarem em procissão, uma das quais foram para a direita sobre o muro, em direção à porta do monturo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E após elas seguiram Usaías e Betade dos príncipes de Judá. Aleluia. E Azarias, Esdras, Mesulão. Aleluia. Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. Aleluia. Glória a Deus. E seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gelalai, Maai, Netálio, Judá e Inani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, sua escriba, e adiante deles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas a leste. Aleluia. E a outra companhia dos que davam graças foi para a esquerda, seguindo-os com a metade do povo sobre o muro, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. Aleluia. E seguindo o cima da porta de Efraim, e da porta velha, e da porta dos peixes, e pela torre de Anânio, e a torre do Sem, até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Aleluia. E assim as 2 companhias dos que davam graças pararam na casa de Deus, como também ele e a metade dos magistrados que estavam comigo. Glória a Deus. Aleluia. E os sacerdotes Eliacamazéias, Miniame, Micaías, ele e Uenai, Zacarias e Enanias, com trombetas. Aleluia. Com também Azéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jeoanã, Malquias, Melão e Ezi, e os cantores cantavam, tendo Jesaías por dirigente.
E naquele dia ofereceram grande sacrifício, e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, e de modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir longe. Aleluia. Glória a Deus. E no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para nelas se colherem os campos das cidades, os quiões designados pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá se alegravam por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto. Aleluia. E observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme a ordem de Davi e de seu filho Salomão. Aleluia. E pois desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores, e havia cânticos de louvor e de ação de graça a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pelo que todo Israel, nos dias de Zorobábel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as suas porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 12. Vamos para o capítulo 13. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 13. Aleluia. Né, irmãos? Para a honra e glória do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Eita glória. Né, irmãos? Então vamos lá. Neemias, aleluia, capítulo 13. A seguir. Naquele dia leu-se o livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na Assembleia de Deus. E porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Aleluia. Glória a Deus. E ouvindo eles essa lei, apartaram de Israel toda a multidão. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso, meus irmãos. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. Ora, antes de Eliasíbe, sacerdote encarregado das câmaras da casa de nosso Deus, se aparentara com todos. Aleluia. Ele fizera uma câmara grande, onde dantes se recolhia as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereados, do mosto e do azeite.
que eram dados por ordenança aos levitas, aos cantores e aos porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Aleluia. Mas durante todo esse tempo não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas a cabo de alguns dias pedi licença ao rei. Aleluia. Glória a Deus. E vinha a Jerusalém, e soube do mal que Elias me fizera em servir a todos, falando-lhe a câmara nos átrios da casa de Deus. Aleluia. Isso muito me desagrado, pelo que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Aleluia, Senhor. Então, por minha ordem, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, juntamente com as ofertas e cereais e o incenso. Aleluia. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores, e que fazia o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Aleluia. Glória a Deus. Então contendi com os magistrados e disse: porque se abandonam a casa de Deus, eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os restaurei nos seus bosques. Aleluia. E então todo o Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite. Aleluia, glória a Deus. E por tesoureiros pus sobre os celeiros Selemias, o sacerdote, e Zadoque no escrivão, e Pedaías dentre os levitas, e como ajudante deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não esqueças as beneficências que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para o serviço dela. Aleluia. E naqueles dias vi em Judá homens que pisavam lugares no sábado e traziam ouros que carregavam sobre jumentos. Vi também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles o dia que estava vendendo mantimento com... Vamos repetir aqui, irmãos. Vamos aqui, aleluia. Aleluia. Naqueles dias vi em Judá homens que pisavam lugares no sábado e trazia molhos, que carregava sobre jumentos. Vi também vinho, uvas e figos e toda sorte de carnes, e que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles quanto ao dia em que estavam vendendo mantimentos. Aleluia.
E em Jerusalém habitavam homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias, e que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. Aleluia, Deus. Então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis, e profanando o dia de sábado em Aleluia. E porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? Contudo, vós ainda aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado. Aleluia. E sucedeu que, ao começar a fazer-se escuro nas portas de Jerusalém, antes do sábado, eu ordenei que elas foram fechadas, e mantei que não abrisse até passar o sábado, e pus à porta alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Aleluia, glória a Deus. Protestei, pois, contra eles, e dizendo-lhes: por que passai a noite defrente do muro? Se outra vez o fizestes, hei de lançar mão em vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Aleluia. E também ordenei aos levitas que se purificassem e que viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Aleluia. E seus filhos falavam no bem e nos nuditas, e não podia falar Judá, senão segundo a língua do seu povo. E compreendi com eles e os amaldiçoei. Despanquei alguns deles e, arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus. E lhes disse: não darei vossas filhas aos seus filhos, e não tomarei suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Aleluia. E não pecou nisso Salomão, rei de Israel. Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado de seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo a eles, mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Aleluia. Glória a Deus. E dá-vos vós ouvidos para fazermos todos esse grande mal. Esta infidelidade encontra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Vamos repetir. E dar-vos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras?
E também um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate coronita, pelo que o afugentei de mim. Aleluia. E lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o pacto do sacerdócio e dos levitas. Aleluia. E assim os purifiquei de tudo que era estrangeira, e determinei dos cargos para os sacerdotes e para os levitas, cada um na sua função. Aleluia. Glória a Deus. Como também o que dizer respeito à oferta da lenha e que tempo determinados, e bem assim as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo 13, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos orar por esse capítulo. Aleluia, glória a Deus, meu Pai, estamos aqui mais um dia, Pai, levando a sua palavra, Senhor, aos corações, às famílias, aos jovens, às pessoas que precisam ouvir a sua palavra, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, continua, Pai, com suas mãos estendidas sobre as nossas famílias, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, meu Pai. Meu Deus, continua, Senhor, nos dando força para nós continuar, Pai, na sua presença. Aleluia, meu Deus, meu Pai. Afirma nossos pés, Senhor, na sua presença, meu Deus e meu Pai. Aleluia, Senhor, que nós não olha nem para um lado, nem para o outro, nem para trás, que nós continuamos, Senhor, com a cabeça erguida para frente, Pai. Aleluia, nos darmos força, Senhor. Aleluia, tem de misericórdia, Pai. Aleluia, glória a Deus, e meu Pai. Ó Senhor, eu também te peço nessa humilde oração, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, aleluia, estar com as suas mãos estendidas, Pai, sobre os inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual, Senhor. Deus de honra, de glória e de poder, Pai, repreenda, meu Pai, todo mal. Aleluia, meu Deus, meu Pai, todo espírito imundo que estiver sobre essa casa seja lançado por terra agora. Todo espírito, Pai, de contenda, todo espírito, Senhor, de raiva, todo espírito, Senhor, imundo, todo espírito, meu Pai, aleluia, que traz maldição, todo espírito, meu Pai, que traz contenda para essa casa, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, está repreendido na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, meu Deus e meu Pai. Aleluia, Senhor. Repreenda, meu Deus, todo mal em nome e na autoridade de Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso, né? Toda a honra e toda a glória é para o Senhor dos Exércitos. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, que Jesus possa abençoar todos vocês, não só hoje, mas para sempre, aleluia, glória a Deus. E também peço para você que não é inscrito ainda, que se inscreve, aleluia, faça parte dessa família Diário de um Deficiente Visual, que Jesus possa abençoar a sua vida, a sua família, amém? E não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações e todos os conteúdos que eu postar aqui no canal. E que Jesus abençoe todos vocês. E amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder.